TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Alimentação e evolução espiritual. Este livro apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da vida. A sua análise vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira como nos alimentamos, ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Então, boa noite a todos. Cá estamos novamente, não é verdade? E o João já pôs ali, muito obrigada, a nossa conversa desta noite. Era lá, desculpem, se não... Pronto. Então, como veem ali, vamos falar de como é que se faz o planeamento da reencarnação. Obrigada. Como é que se faz o planeamento da reencarnação? Primeiro vamos ver o que é que realmente significa a palavra reencarnação. Portanto, não é senão a volta do espírito a um novo corpo físico depois da morte. Não é? É o processo pelo qual o espírito se liga a um corpo material e, através dele, passa a viver e a atuar no mundo terrestre durante o tempo que durar essa existência. Porque, como somos imortais, não morremos nunca e não morremos quando o nosso corpo morre, como é óbvio. Continuamos a viver no mundo espiritual até reencarnarmos, isto é, até voltarmos a um corpo físico. Para quê? Para continuarmos a aprendizagem do amor, mas numa outra roupa, entre aspas, roupa de carne, não é? Visto que nós não somos matéria. Nós estamos na matéria. Nós somos espíritos e estamos dentro, portanto, de uma roupa, entre aspas sempre, de uma roupa material. Mas é preciso também que se diga que a reencarnação não é um dogma nem um princípio espírita. A reencarnação é uma lei divina que implica a evolução dos espíritos. Isso é que é a reencarnação. É uma lei divina. Então, e o que é que nós temos? Se é uma lei divina, ela está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. E está mesmo, claro, como não poderia deixar de ser. Vamos ver neste capítulo 4, no ponto 5, que Jesus, como está no Evangelho, ele vai falar, no Evangelho de João, ele vai falar com, aliás, é ao contrário, Nicodemos é que vem falar com Jesus através deste seu diálogo com Nicodemos, Jesus fala-nos explicitamente da reencarnação, quando lhe diz, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água, que é o corpo físico, porque não nos esqueçamos que somos compostos por 70% de água, não é? Nascer da água e do Espírito é, portanto, reencarnar. E o que Jesus queria dizer a Nicodemos era que não é o mesmo corpo que volta ao ventre de uma mãe, mas sim que é o espírito que precisa de voltar a nascer com outro corpo para poder evoluir. Porque é exatamente esse o fim das nossas reencarnações. Evolução
até chegarmos a espíritos perfeitos. Apesar de ser um intelectual, Nicodemos, naquela altura, ainda não estava preparado para a verdade de um reino divino, para puramente espiritual. E, portanto, a reencarnação para ele era uma novidade. E o que é que essa reencarnação nos traz? Ela traz-nos, a pouco e pouco, como é óbvio, a transformação íntima e a nossa ligação consciente ao amor transcendental. É isso que as reencarnações, a pouco e pouco, nos vão fazendo, até nós chegarmos a espíritos puros. Se não houvesse reencarnação, então como é que se explicam, por exemplo, os casos das crianças chamadas crianças prodígio, desses génios, não é? Que vêm aos 3, 4, 5 anos e agora então com as novas redes sociais, com o Facebook, com o Twitter, com tudo isso, com a internet em geral, nós vemos esses casos de crianças que falam 5, 6, 7 línguas, assim que começam a falar, que se exprimem em N línguas diferentes, que tocam piano, peças dificílimas, de Beethoven, de Mozart, de Liszt, de quem seja, de cor, com 3 e 4 anos. E são cada vez mais esses casos. Ora, por exemplo, estou-me a lembrar de 2 rapazinhos, um na Rússia, outro na Índia, que são formados, porque tiveram que o fazer, as respectivas universidades, em medicina, e um deles, esse indiano, até faz cirurgias com 7 anos. Começou a fazê-las com 7 anos. Como é que isso se explica sem a reencarnação? Sem as vidas anteriores que justificam esse conhecimento que está arquivado no seu eu, que é o espírito. Então, estes conhecimentos só podem ter sido adquiridos, como é óbvio, em vidas anteriores. Portanto, reencarnar é o destino de todos nós, sem exceção, até chegarmos a espíritos puros. E os vários nascimentos, como já dissemos, vão-nos dando a oportunidade de, a pouco e pouco, nos livrarmos de tudo aquilo que ainda é muito pesado dentro de nós, que são os nossos vícios e as nossas paixões inferiores. Portanto, e tudo isso é aquilo que nós não precisamos na nossa vida espiritual. Kardec diz-nos que, na Gênese, diz-nos que o princípio da reencarnação é uma consequência de outra lei divina, de outra lei natural, de outra lei moral, que é a lei do progresso. Sem a reencarnação, diz Kardec, como explicar a diferença que existe entre o estado atual da sociedade e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são tão novas e tão primitivas como as que viviam há 1000 anos. Ora, não é isso que se vê. E ele continua. Porquê é que as almas de hoje são melhor dotadas por Deus do que as suas predecessoras? Porquê é que compreendem tudo melhor? Porquê é que têm instintos mais depurados e costumes mais brandos? Porquê é que têm a intuição de certas coisas sem que as tenham aprendido? E continua. Porque as almas de agora, é a conclusão dele e é a nossa, porque as almas de agora já viveram, progrediram. Em cada nova existência trouxeram o que adquiriram nas existências anteriores. O que significa que as almas dos tempos civilizados se aperfeiçoaram a si mesmas com o tempo. E isto está no capítulo 11º, no ponto 32. Vamos então agora ver como é que se processam
essas reencarnações. Há planeamentos? Podemos decidir qual é o corpo em que vamos voltar a encarnar? A resposta é sim. Há planeamentos e há escolhas. Mas antes de falar desse mesmo planeamento, propriamente dito, vamos ouvir outra vez Kardec, desta vez no Livro dos Espíritos, que nos diz assim, são várias perguntas em que ele questiona a espiritualidade superior. E na 258 ele diz o seguinte: no estado errante, antes de começar uma nova vida física, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E a resposta da espiritualidade é: ele próprio escolhe o género de provas que quer experimentar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E continua na 259. Se o espírito escolhe o género de provas a que deve submeter-se, daí se segue que todas as atribulações por que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E a resposta é: todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até às mínimas coisas. Escolhestes o género de provas. Os detalhes são consequência das vossas próprias ações. Apenas os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Ou seja, não vamos imaginar que agora é até ao mínimo pormenor, não é? Que tudo se passa como foi planeado antes de encarnarmos. Como eles dizem muito bem aqui, nesta resposta, os espíritos superiores dizem logo: apenas os grandes acontecimentos da nossa vida é que estão previstos, mas podem não se dar também. Vamos já ver isso. Eles previstos estão, mas ele ainda pergunta aqui: não é natural, na 266, não é natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pois, quando nós aqui estamos, é óbvio que quanto menos dores tivermos, melhor, não é? Ninguém gosta de sofrer, isso é óbvio. Mas, no entanto, como espíritos, reparem no que nos é respondido. Dizem-nos precisamente o oposto. Para vós, sim, dizem eles, mas para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba e a sua maneira de pensar passa a ser outra. E isso vê-se muito bem, por exemplo, nas reuniões privadas, em que há o intercâmbio, em que se vê muitos, 99,9% desses espíritos, não é? Vêm queixar-se de não ter posto em ação toda a sua força de vontade e tudo aquilo, todo o seu potencial, porque se deixou ir na maré e agora tem muita pena e está arrependidíssimo do tempo que perdeu. Porque é isso que nós sentimos do lado de lá quando lá chegamos. É que estivemos aqui quando não cumprimos, enfim, mais ou menos aquilo que tinha sido programado, perdemos tempo. Então, a ilusão, quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba. Porque, no fundo, como eu vos disse, nós não somos um corpo físico. Nós estamos num corpo físico, é um estado completamente diferente. Uma coisa é ser e outra coisa, neste caso, é diferente de estar. Eu estou num corpo, mas eu não sou este corpo. Eu sou um espírito e o meu fim e a minha vida e a minha verdadeira nação, a minha verdadeira pátria, não é aqui, é do lado de lá.
porque eu sou espírito. Então, vocês podem perguntar, mas então como é que acontece este planeamento reencarnatório? Eu posso vos dizer que, em geral, e é isso que vamos ver, as reencarnações são planeadas com antecipação. O tempo de preparação é que é diferente para uns e para outros e é sempre proporcional às necessidades educativas de cada espírito. Portanto, todos os espíritos que vão renascer temos um planeamento reencarnatório que é adequado às nossas necessidades evolutivas. Não é chapa 5, aquilo é igual para todos. Não, é precisamente ao contrário, é diferente para cada um de nós. Depende das nossas necessidades e também daquilo que programamos ou não. Portanto, e há dois projetos. Há um projeto elaborado pelo espírito em conjunto com o seu orientador espiritual, ou então há um projeto de uma próxima encarnação, como é óbvio, elaborado só pelos orientadores espirituais. Mais à frente veremos isso de outra maneira. Então, desculpem que eu passei. Este planeamento pode ser elaborado pelo próprio espírito se já tiver condições para isso, morais e intelectuais. Ou pode ser delegado aos espíritos mais esclarecidos, que são os orientadores ou instrutores espirituais. Portanto, eventualmente, o espírito poderá escolher o tipo de provas por que irá passar. Normalmente, e é isso que vamos ver a seguir, esse espírito vai estar de acordo, vai estar em companhia do seu orientador, do seu instrutor espiritual e, de acordo com ele irá ou não fazer um determinado planeamento. Umas coisas vão ser levadas avante, outras ficarão para uma próxima reencarnação, quando esse espírito já estiver mais maduro em termos espirituais e, portanto, já tiver ombros que aguentem o peso dessas provas. Porque Deus não põe nos nossos ombros nunca peso a mais. Já Jesus o dizia, não é? Portanto, estas escolhas dos espíritos, em geral, dão-se ao nível, como eu já vos disse, das probabilidades. E pode haver ou não alterações devido ao nosso livre-arbítrio. Sempre, porque nós podemos prometer uma coisa do lado de lá e depois chegar ao lado de cá e, como não nos lembramos, não é? Não as cumprirmos. E então, nesse caso, ao nível das probabilidades, nós temos um determinado número de escolhas a fazer. Se as vamos cumprir ou não, vai, em último caso, dever-se sempre ao nosso livre-arbítrio. Vamos então agora ver como é que se processam as reencarnações, indo buscar um livro de André Luiz, as explicações que são extremamente esclarecedoras e coerentes. E esse livro é um livro que não é este que eu quero, eu já cá volto, mas agora não quero este, quero ir aqui. Capítulo 12 dos Missionários da Luz. Este livro é importantíssimo, todos eles são. Comecemos por dizer que a coleção André Luiz foi, por todas, considerada a Universidade do Espírito. Portanto, os conhecimentos que há nos seus, principalmente nos seus 14 livros mais doutrinários e mais científicos, são realmente... É um curso universitário do espírito.
com base naquilo que nós temos possibilidade de compreender neste momento. Haveria muitíssimo mais a aprender, nem vale a pena falar nisso, mas não temos capacidade intelectual para compreender. Portanto, só nos foi trazido aquilo que realmente nós, neste estado evolutivo que estamos, neste estádio evolutivo, temos capacidade de compreender. Mas para mim, este é dos melhores livros que ele traz. Este capítulo é o que vamos falar hoje e que eu podia ler-vos, mas que vou-vos trazer em slides para vocês fixarem bem, é o capítulo 12. No 13, eu já fiz aqui uma palestra sobre isso também, sobre o capítulo 13, é mesmo sobre a reencarnação. O 12 é sobre a preparação, que ele chama-lhe mesmo exatamente isso, preparação. Então, é a preparação de experiências, e é sobre esse capítulo que nós vamos falar. A pedido, então, de André Luiz, o seu instrutor neste livro, quem leu já os livros de André Luiz já sabe que ele, em cada livro, tem um instrutor diferente, porque ele também vai estudar diversas matérias ao longo desses 14 livros, porque a série é composta por 16, mas 2 deles são doutrinários e, portanto, não estão inseridos, digamos assim, nesta chamada coleção. Então, ele vai com o seu instrutor Alexandre ao Centro de Planeamento de Recordações, onde o Alexandre lhe diz que ele vai ter ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E, realmente, quando ele lá chega, a primeira coisa em que André Luiz repara é que o centro era formado por vários prédios, que vocês podem ver aí no desenho, embora aqui só estejam 2, portanto são mais do que 2, e numerosas instalações que estão todos eles cercados por extensos jardins onde imensas entidades iam e vinham. E diz André Luiz que muitos desses irmãos, e eu passo agora a citar tudo o que estiver em itálico, é tirado do livro. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre. Alexandre explicou-lhe que eram trabalhadores interessados em reencarnações próximas e que grande parte desses trabalhadores estavam em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. E então explicou-lhe o que eram esses rolos brancos. São pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Ou seja, aqueles pergaminhos, eu tive, a Margarida também, o Sr. Orlando se calhar também, todos nós, em princípio, em geral, já estivemos nesta posição de ter o pergaminhozinho enroladinho ali na nossa mão, porque é esse nosso planeamento da nossa encarnação futura. Está ali tudo naquele pergaminho que nos foi dado. Estes trabalhadores, tarefeiros do nosso lar, que trabalham no centro de planeamento também da cidade do nosso lar, estavam a levar esses rolos para aqueles seus, digamos assim, tutelados, para os seus pupilos. Portanto, eles eram, digamos assim, orientadores de outros. E iam entregar esses rolinhos parecidos com o pergaminho aos seus futuros donos e futuros reencarnantes. E ele diz
Alexandre continua, conforme o grau de adiantamento, reparem bem no que ele diz, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E André Luiz ainda lhe perguntou, então, e a lei da hereditariedade fisiológica? Como bom cientista, bom médico que tinha sido, tinha que aflorar, não é? Em qualquer momento. E foi nesta altura. E ele, Alexandre, respondeu-lhe, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. Ou seja, a lei da hereditariedade também está ali metida. Não é só o programa, digamos assim, espiritual. Os biólogos e os geneticistas espirituais também têm em conta a lei da hereditariedade. E é com tudo isso que eles depois fazem a programação. Quando o interessado, continua Alexandre, quando o interessado em experiências novas é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. É exatamente isso que vocês, no capítulo 13, se lerem o livro, e eu espero que o leiam, quem ainda não o fez, porque vale a pena, que vocês vão ver nesse capítulo 13. Porque é a reencarnação de e nós trazemos aqui as diversas fases agora, mas não é nada que seja comparado a ler o capítulo todo. Então, quando o interessado em experiências novas, ou seja, qualquer um de nós que teve a ajuda desse determinado orientador para fazer esse mapa, esse rolinho, não é? Esse planeamento, ele quer ter X provas no momento em que está a ser acoplado ao ventre materno o perispírito, e já vamos ver, são feitas diversas operações magnéticas para que não é o embrião, não é o zigoto, o que vai para o homem, como é que é? O espermatozoide, obrigado. Para que o espermatozoide seja escolhido determinado espermatozoide. É aquele que vai ser fecundado e entrar no ovo. Não é um qualquer. Então, bom, é aqui, mas ele já aqui lhe diz isto, Alexandre, desde as atividades embriológicas. São os espíritos geneticistas que tratam desse assunto. Bom, depois destes primeiros esclarecimentos, então, isto foi tudo ainda no jardim, este diálogo entre o Alexandre, o instrutor, que era o instrutor de André Luiz, como vos disse, e André Luiz, e ele vai-lhe apresentar, então, o assistente Josino. O assistente Josino está ali e ele vai, o instrutor Alexandre, vai entregá-lo ao assistente Josino para que ele o continue a acompanhar. Mas daqui a pouco o Josino também o vai deixar e ele fica entregue, então, mais a outro instrutor, que é o Manassés. Ele começa logo ali a sua aprendizagem, porque ele olha para um lado, olha para o outro, e o que é que ele se depara? Com isto que nos vai dizer. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatómica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e das mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas,
Ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos da esfera carnal. E continua ele. Identificando uma admiração, Alexandre, que ainda ali estava, sorriu e disse ao assistente Josino: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre, ou seja, ao nosso corpo físico. Em verdade, ajuntei, André Luís, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colónia contasse com uma instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente Josino. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milénios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Ou seja, a nossa encarnação é extraordinariamente importante. E vocês dizem assim, então, mas nós não, no lado de lá, nós não continuamos a evoluir? É evidente que sim, continuamos a evoluir. A evoluir neste sentido, continuamos e vamos recomeçar a aprender. Mas o corpo físico é uma bênção neste estado evolutivo para nós, porque é aqui que nós temos que vir demonstrar que aquilo que aprendemos do lado lá está realmente cimentado já em nós e que esse vício ou essa paixão inferior já desapareceu. Porque, através do esquecimento do passado, nós ficamos apenas e só entregues ao nosso livre-arbítrio. E muitas vezes tudo aquilo é o chamamento, essa chamada do passado, que muitas vezes nos faz tropeçar e nos faz cair e não progredirmos em determinada encarnação. Então, o corpo físico é essencial para nós evoluirmos. Sem ele, a evolução seria muitíssimo mais lenta, ainda do que está a ser. E olhando os modelos, continua André Luís a contar, e olhando os modelos que me tinham deixado assombrado, acrescentou Alexandre, todo o nosso zelo no serviço da reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Todo o nosso zelo permanece muito aquém. Embora hesitante, ousei perguntar, todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? E ele responde, em todas as colónias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Vejam lá se algum de nós, já alguma vez, antes de lermos André Luís, tínhamos pensado nisto. Que temos que ser extremamente gratos à nossa encarnação presente e ao corpo que nos abriga. Nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, isto é muito grande, o capítulo, e vamos ver agora 3 casos, muito rapidamente. São 3 espíritos, 3 entidades que vieram ter com Manassés
já com Manassés e André Luís, com os tais rolinhos na mão. E é o Silvério, uma amiga que não tem nome, e um amigo também sem nome. Então, o Silvério vai vir, por escolha dele, com um defeito na perna. A amiga vem vir tudo por escolhas deles. A amiga vem vir com fialdade. E o amigo, outro, vem vir com uma úlcera. Quando vocês lerem o livro, vão ver porque é que estes dois, tanto o amigo como o Silvério, vêm assim. E a amiga, a mesma coisa também. Não vos vou dizer nada mais, a não ser uma frase dela no próximo slide. Mas, agora, dizer-vos ainda que no futuro a medicina humana vai descobrir aquilo que a medicina espiritual já sabe há muito tempo. Que todas as nossas doenças, tudo aquilo que nos acontece é fruto dos nossos pensamentos, presentes ou passados. E que os nossos órgãos físicos estão subordinados à nossa ascendência moral. Então, da amiga feiosa que vem aí, diz assim: a minha tarefa não será fácil, mas, continua, prefiro a fialdade física. Não estou interessada num corpo de Vênus, mas sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Ou seja, nós quando estamos do lado de lá estamos cheios de boas intenções. Mas sabe Deus, quando ela chegou aqui e se viu muito feia, como é que ela reagiu, coitada? Esperemos que ela tenha reagido como do lado de lá. Não estava interessada em mais nada senão em evoluir em termos espirituais. Já falámos disto. Então, vamos ver outra história, que esta tem nome, é a história da Anacleta. A história da Anacleta está aqui reduzida, muito sumariamente contada. Ela foi mãe de 3 rapazes e de uma rapariga, foi mulher e mãe amantíssima, educou mal os filhos. Mimos excessivos e permissividade. O marido, por sua vez, tinha uma excelente posição económica e social, era trabalhador, honesto, dedicado à família e, muito importante, ele sempre avisou a Anacleta sobre a educação que ela estava a dar aos filhos. Ou seja, estava a mal criá-los, como se diz normalmente. Quanto aos filhos, o que é que aconteceu com os pais, a mãe, a fazer-lhes todas as vontades? Entregaram-se, diz André Luís, aos desregramentos, desencarnaram antes de tempo, precisamente por não terem tratado o seu corpo físico como um templo, que é como nós o devemos tratar, com toda a consideração, e como vieram para o lado lá em tristes condições espirituais, permaneceram nas regiões espirituais inferiores. Quando Anacleta voltou ao mundo espiritual, aí, claro, como todos nós, compreendeu todo o problema e dispôs-se a trabalhar para conseguir uma nova reencarnação. E trabalhou para isto, para essa nova encarnação, durante mais de 30 anos. Ela agora vai reencarnar outra vez. E qual é o planeamento que ela fez? Reparem, é bem interessante. 2 dos rapazes vão reencarnar como paralíticos. O terceiro reencarnará como doente mental. A filha terá prementes necessidades de retificação. E Anacleta vai ficar viúva muito nova. Ela escolheu tudo isto devido àquilo que ela tinha feito com os filhos na encarnação anterior. Em vez de lhes dar uma educação baseada em Jesus e na lei de Deus,
ela deixou-os ao Deus dará, desencarnaram antes de tempo, foram para o umbral e ela agora quer retificar tudo isso através de uma encarnação de muito complicada, mas é ela que a está a pedir. Entretanto, o instrutor Alexandre foi procurado por Herculano, que é o, digamos assim, o instrutor também, o mentor de Segismundo, que vai-se voltar a falar no capítulo a seguir, no capítulo 13. Então, ele quer que o instrutor Alexandre, o Herculano quer que o instrutor Alexandre o ajude no processo da reencarnação do Segismundo, que é um velho e querido amigo de ambos, tanto do Herculano como do Alexandre, e que devia reencarnar como filho de Raquel e de Adelino para resgatar as graves dívidas que tinha para com o casal. Alexandre esclareceu André Luiz, e é só isto que nós vamos falar. É um caso típico, mas é interessantíssimo. O drama de Segismundo, diz Alexandre, é complexo demais para ser comentado em poucas palavras. Basta só recordar que ele, Adelino e Raquel foram protagonistas de uma dolorosa tragédia ocorrida quando da minha última peregrinação na crosta. Depois de uma paixão desvairada, Adelino foi vítima do suicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. E como já vos disse antes, hoje não vamos falar da reencarnação de Segismundo, eu já falei aqui sobre ela há pouco tempo relativamente, mas vamos sim falar daquilo que os engenheiros geneticistas espirituais fizeram para colocar Segismundo, o perispírito do Segismundo, dentro do ventre da sua mãe, da Raquel. Então vamos lá ver que isto é muito interessante. Como é que se fez o processo de redução do perispírito do Segismundo? Nós já sabemos, portanto, que o Alexandre foi ajudar o seu amigo Herculano para aproximar, etc., o casal do Segismundo. Começa porque Alexandre e os espíritos construtores começaram a magnetização do corpo espiritual de Segismundo. Tudo ali é feito à base do magnetismo. Segundo, a pouco e pouco, Segismundo, é o primeiro estágio, no fundo, foi se tornando menos lúcido. O instrutor Alexandre pediu a Segismundo que mentalizasse a sua forma fetal. Sob o influxo magnético, o corpo perispiritual de Segismundo tornou-se reduzido. Ele foi o influxo magnético do Alexandre, que lhe estava sempre a dizer para ele mentalizar o seu corpo perispiritual em tamanho pequeno. E ele lentamente, ajudado pelos espíritos, mas especialmente por Alexandre, ele realmente foi-se reduzindo. Quinto, penetraram no quarto, porque o Segismundo nesta altura estava num outro quarto, tudo isto a nível espiritual, claro, mas estava num outro quarto, deitado numa cama, mas separado dos pais, ou dos futuros pais, penetraram agora no quarto, onde, após o ato sexual, Adelino e Raquel repousavam sob a bênção do sono. Alexandre, indicando os órgãos geradores de Raquel, fez incidir sobre eles a sua luz. Depois, e isto é interessantíssimo, identificou aquilo que já falámos e que eu já disse, por palavras minhas e mal ditas, identificou o espermatozoide mais apto e fixou nele o seu potencial magnético com uma poderosa onda mental. Oitavo, o espermatozoide adquiriu uma nova energia e avançou disparado em direção ao óvulo, fecundando
Aliás, estou-me a lembrar que há um vídeo no YouTube muito interessante e que explica isto lindamente. Se tiverem interesse, podem ir procurá-lo. Nono, Alexandre ajustou ao óvulo fecundado, cá está, ele ajusta a forma reduzida do Segismundo que interpenetrava o perispírito de Raquel. E, finalmente, depois de uma prolongada aplicação magnética, a ligação de Segismundo à matéria tinha acabado. Isto é, muito resumidamente, tudo aquilo que é contado em várias páginas e que eu aconselho muitíssimo a todos que tenham interesse nestes assuntos que leiam. Portanto, o processo de redução do perispírito processa-se, digamos assim, em duas fases. Primeiro, a magnetização do corpo perispiritual. E a certa altura, no capítulo 13, André Luiz diz que, na forma de Segismundo, alguma coisa estava a ser eliminada. E que era tudo aquilo que lhe tinha servido para ele viver no mundo espiritual e que não se coadunava com a nova vida física que ele estava, no fundo, a iniciar. E segundo, é preciso a cooperação do reencarnante. Como? Através da clareza de propósitos, do pensamento firme e da sua sintonização com a sua forma pré-infantil. E depois, então, dá-se a entrada na célula-ovo, que é o embrião de uma futura criança. Neste livro interessantíssimo da nossa Igorina Cunha, pelo seu espírito, pelo seu mentor Lúcius e também com a ajuda de André Luiz, ela, que se chama Imagens do Além, ela explica, e é muito interessante, ela explica o processo de redução e vem aí a figurazinha de como fica o perispírito. Reparem, ela diz assim: o processo de redução é feito no Ministério da Regeneração. No caso do Segismundo não foi assim, foi em casa do casal. Mas, regra geral, é feito no Ministério da Regeneração. E, diz ela, também se usa em reencarnações compulsórias, embora seja mais lento, levando mais de 1 ano a ficar completo. Depois disto, o perispírito fica reduzido a um pequeníssimo corpo oval que lembra uma pastilha. Reparem, um homem de 1,80 m, que continua a tê-lo do lado de lá, não julguem que por ter 1,80 m aqui, quando chega lá tem 1,60 m, não, é exatamente igual, 1,80 m que depois fica reduzido a uma pastilha. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. O que é que acontece nestas reencarnações compulsórias, que são compulsórias ou compulsivas para nós, é a mesma coisa? É que o que acontece é que nelas o espírito, como ele vai ser obrigado a reencarnar e vem das zonas inferiores, bastante inferiores, esse espírito não tem ainda capacidade para ajudar na escolha das suas provas. E ele é obrigado a vir. E nessa altura é apenas o seu instrutor, orientador espiritual que faz o seu planeamento. Eu disse-vos ao princípio que havia estes 2 tipos de planeamento, não é? Aquele que era só feito pelo orientador espiritual e aquele que era feito de acordo com o reencarnante. Então é nas reencarnações compulsivas que isso se dá, que é só o orientador, o instrutor espiritual que vai fazer o planeamento, a planificação para aquele espírito. De qualquer forma, é lento. Diz aqui a Igorina Cunha, leva mais de 1 ano a ficar completo
nestes casos de reencarnações compulsórias. Alexandre também explica a André Luiz, agora no capítulo 13, na reencarnação de Segismundo, que os processos de reencarnação diferem ao infinito, não existindo dois absolutamente iguais. Há companheiros, diz ele, de grande elevação, que ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. É o caso, por exemplo, de Chico Xavier. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, ou seja, do umbral, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Estamos a falar dessas reencarnações compulsórias. A reencarnação de Segismundo, continua Alexandre, obedece às diretrizes mais comuns, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Somos nós. Nós somos esta classe média. Dizer-vos ainda que a espiritualidade superior respondeu a Kardec que a união da alma ao corpo começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. E isto está no Livro dos Espíritos, na pergunta 356. E pronto, estamos a chegar ao fim. Não sei antes vos deixarmos algumas mensagens que consideramos importantes. Uma delas está no capítulo 12, é o instrutor Alexandre, que diz a André Luiz: temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. E eu pus em letras, em negrito, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. E essa educação divina é-nos dada pelo Evangelho, pelas lições de Jesus e para seguirmos a tudo aquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos veio ensinar. E seguirmos também o exemplo que nos foi deixado pelo nosso mentor Batuíra, pelo Dr. Bezerra de Menezes, por tantos e tantos espíritas cristãos e também, claro, pelo nosso Chico Xavier. Deus nos concede, diz Emmanuel, o guia e mentor de Chico, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, vamos ter tudo isto em atenção e vamos preparar-nos para a prece que o instrutor Alexandre nos vai deixar e que diz assim: Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos da tua casa terrestre. Senhor, faz descer por misericórdia a tua bênção sobre todos os lares transformados em asilos de reconciliação. Pai, durante a travessia longa do rio do esquecimento temporário, fortifica todos os que voltam e permite que os seus amigos deste lado da vida possam lhes manter sempre viva a esperança para que vençam todo o mal. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Muito obrigada, muita paz. Queridos companheiros, depois de toda essa explicação, não teríamos nada para acrescentar, apenas para afirmarmos, como temos dito,
A obra de André Luiz, ela é uma verdadeira universidade de aprendizado dentro da doutrina. E tivemos, através do que foi apresentado, uma pálida ideia o que é essa obra que Chico nos trouxe e a espiritualidade de André Luiz para nós aprendermos não só na base da reencarnação, que é a base da doutrina e a análise da providência divina de Deus, que é nosso Pai, para com todos nós. E isso é esta doutrina que dá essa explicação. Mais nenhuma filosofia, nem outras religiões conseguem transmitir todos esses conceitos que essa obra, o que foi apresentado hoje, e que esses 16 livros, que é a coleção completa, trazem para todos nós. Conheci um senhor que dizia, espírita, cientista, Dr. Hernando Guimarães de Andrade, que dizia, se ele tivesse que ir para um país e que só lhe fosse permitido levar uma coleção de livros para ir ler, ele levaria a coleção de André Luiz. Vejam então a importância dessa obra que trouxe para a humanidade. Pena que nós, as outras religiões, não levem ao ponto alto a reencarnação, porque explica todas as anomalias da nossa vida, as nossas dores, as nossas aflições, ou porque uns vêm num cadeira de rodas, outros vêm com uma vida muito mais fácil. Só através da reencarnação, a sua lei, a lei divina e a lei biológica, é que nos pode explicar tudo isso. Por isso, agradecemos muito estes ensinamentos, porque valorizamos com esse aprendizado a nossa vida, o vaso físico que nos é dado por misericórdia divina e a oportunidade de uma reencarnação para todos nós. Eu entrei para a doutrina muito cedo. Com 30 anos e 2 meses, eu cheguei como imigrante ao Brasil e pouco tempo entrei para a doutrina. Poderia trazer, e um dia, se os espíritos autorizarem, eu posso lhe dar um pouco sobre a reencarnação, qual foi a minha trajetória até este ponto, integrado dentro da doutrina. Aquilo que eu disse que eu prometi, mas não me lembro. Que eu tinha aqui para o Brasil, mas eu não queria ir de maneira nenhuma. Isso é um ponto. E tudo depois que aconteceu dentro da doutrina, e até mesmo depois de 25 anos como imigrante, dizia para mim, meu filho, vamos voltar a raízes, mas eu não vou para lá, não quero saber, é a minha terra, só vou passear, vou agora para lá. Mas tive que vir. Vocês vejam como as coisas que a gente se processa do lado de lá, o bendito esquecimento, ainda bem que é assim. Agora, temos a doutrina que nos alerta constantemente os nossos deveres e responsabilidade e compromissos que temos que fazer. E eu não queria ir para o Brasil de maneira nenhuma. E um dia lá, para terminar, eu disse para um médico que eu acompanhei muito tempo, disse, Sr. Fulano, se eu não quisesse vir e fazer aquilo que eu me tinha comprometido, está aqui Batuíra dizendo, desencarnavas, reencarnavas de novo para cumprir aquilo que te tinha comprometido aqui no Brasil.
Eu disse, mas olha, a coisa é muito mais complexa que eu imaginava e não vamos brincar com coisas, com coisas sérias. Por isso é que eu respeito muito a espiritualidade e, tanto quanto possível, procuramos todos nós, e temos a doutrina como um parâmetro que nos vai indicando a nossa vida, pautar a nossa vida dentro de um sistema cristão, para que quando chegarmos lá de lá, escutamos isso, e já foi dito nas reuniões, aqueles que choram amargamente porque não cumpriram aquilo que prometeram ou que lhe foi posto por imposição para realizar numa presente encarnação. Principalmente aqueles que estão da doutrina e que, por isto ou aquilo, por esta ou outra razão, abandonam a doutrina, não cumprem os seus compromissos, aquilo que vieram, o programa que trouxeram para cumprir. Vamos encerrar